Olá a todos, boa tarde. E estamos no ar com mais um programa Missão Educar pela UPTV, UpTV. Vai lá no Google, coloca UPTV, se inscreva no nosso canal para você acompanhar as programações da UPTV. Bom, hoje, falando de Missão Educar, a Missão Educar envolve todas as áreas do conhecimento, e hoje nós vamos estar falando aqui sobre uma questão muito interessante que envolve, acredito que todas as pessoas. O tema é desenvolvimento da cultura interna para um mundo híbrido. E eu vou falar com o Renato Avanzi, que é jornalista, consultor, palestrante, professor, músico e escritor, coordenador e professor de pós-graduação, Master em Ação Empresarial Transmídia, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Se eu for ler tudo, demora mais uma meia, ficar por aqui mesmo. E eu falo então, Renato, vamos começar fazendo a primeira pergunta para você, que é a seguinte: o sistema híbrido veio para ficar, mas você acredita que esse sistema vai literalmente abranger toda a sociedade, direta e indiretamente? Tudo bem, é um prazer falar com você, Dirceu. Eu acredito que sim, mas é lógico, tirando as exceções que são impossíveis de uma atividade híbrida. Então, por exemplo, escritórios, de um modo geral, eu tenho certeza de que não vai voltar mais a ser totalmente presencial, por dois motivos. Primeiro, que você tem realmente uma questão econômica envolvida nisso. Por exemplo, eu atendo alguns escritórios de advocacia. Não tem sentido eles alugarem andares inteiros, né, salas caríssimas em locais super privilegiados da cidade, né, pagar uma fortuna com isso, para as pessoas trabalharem. Essas pessoas trabalham com a cabeça, então elas podem trabalhar em casa sem nenhum tipo de problema. Então, para que ter um escritório? Este é o ponto de vista econômico. Agora, as pessoas, o trabalhador, o colaborador, esse também, durante a pandemia, acabou se acostumando a trabalhar em casa e tem muitas vantagens. Né? Óbvio, você não tem o deslocamento, especialmente em grandes centros urbanos, você tem a comodidade de estar na sua casa, poder ficar um pouquinho mais na cama, ir dormir mais cedo, mais tarde, enfim, você administra melhor a sua vida particular. Então, nestes casos, eu entendo que o híbrido veio para ficar e não vai ter modificação. Agora, se nós pensarmos em algumas outras atividades que exigem a presença das pessoas, lógico, essa não tem jeito. Então, uma loja que funciona no shopping ou numa loja de rua tem que ter um atendente, tem que ter um balconista ali, tem que ter um caixa, alguma coisa assim. E, por enquanto, diga-se de passagem, porque hoje, até no metrô, por exemplo, você consegue comprar uma série de coisas: livros, cadernos, obviamente refrigerantes, alguns lanches, alguns snacks, alguma coisa assim. Então, em algumas lojas, certamente você vai acabar tendo muita coisa automatizada. Supermercados, por exemplo, na Europa, existem vários deles que estão automatizados. Então, aquelas pessoas nem isso farão mais, né? Agora, no Brasil ainda vai levar um tempo para você automatizar tudo, especialmente nessas atividades. E um pouco antes nós estávamos conversando sobre aplicativos de transporte de pessoas, né, dentro do ambiente urbano. Esses aplicativos, alguns deles já estão testando carros sem o motorista. Mas na minha opinião, ainda demora um pouco para que isso aconteça, né? Então, essas pessoas vão ter que continuar dirigindo automóveis, trabalhando em supermercados, pilotando navios, pilotando aviões, enfim, e outras atividades onde exige a presença de alguém ali no comando. Agora, na prática, quem trabalha no escritório, mesmo nessas companhias, exemplo, alguém da área de compras, de administração, jurídico de um supermercado, de uma rede de supermercado, esse vai para o trabalho híbrido, ele não tem que estar na loja, está na retaguarda e certamente vai para um trabalho híbrido. Né? Agora, até pensando, quando começaram a sair os sites de venda online, literalmente também já tínhamos aí uma pequena migração do sistema operacional de um supermercado
que ali provavelmente o número de pessoas que passaram a vir para o supermercado, principalmente na época da pandemia, passaram a fazer as compras, que é um sistema híbrido. É um sistema híbrido, Sim. quando eu compro por online. Isso já tem uma mudança bastante grande. E, claro, com a pandemia, quem não estava acostumado a comprar online passou a se interessar mais a viver isso como uma lógica assim, comum, né? Como fazer qualquer outra coisa que você já fazia no computador. Agora, a verdade é que algumas pessoas não se adaptaram muito a isso, e tem uma coisa Sim, que é cultural, que é, na verdade, o tema aqui da nossa conversa, né? Uma questão cultural. Então, a cultura leva um tempo para ser modificada. Eu não estou sim. dizendo que não vá ser modificada, né? Porque, por exemplo, mesmo do ponto de vista de compras online, né, nós já vimos algumas empresas, especialmente americanas, que elas fazem entrega é, totalmente automatizada, ou seja, você tem uma compra automatizada, né, você tem uma estocagem automatizada, o cliente compra automatizado, né, por internet, e aí como é que é feita a separação? A separação é feita por robô, que é deixado pronto para ser retirado por um drone. E o drone entrega na casa da pessoa. Quer dizer, o que teve de gente nesse processo presencial? Quase nada, né? Este realmente é um processo que praticamente não tem ninguém presencial ali. Tem só um acompanhamento que pode ser híbrido. Exatamente o mundo que nós estamos caminhando. A pessoa não precisa É. estar lá o tempo todo, todos os dias. Tá? Agora, vamos soltar o primeiro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Viviane Mansi, eu sou diretora regional de comunicação e sustentabilidade para a Toyota. A minha região é América Latina e Caribe e eu também sou presidente da Fundação Toyota do Brasil. Aqui na Toyota a gente tem feito um esforço importante para garantir que que o nosso modelo e rotinas de trabalho, eles estejam ajustados às necessidades e interesses das nossas pessoas. Então isso significa que de um tempo para cá, pós-pandemia, a gente estabeleceu de fato como regra de trabalho o trabalho híbrido. Claro que isso não atinge a todas as pessoas da Toyota. Vocês imaginam que as pessoas ligadas diretamente à produção trabalham presencialmente. Aquelas áreas que dão suporte direto à produção também trabalham presencialmente. Agora, para uma quantidade de cargos administrativos, a gente conseguiu flexibilizar. O que significa que nós começamos até com um modelo de 2 vezes por semana no escritório, depois a gente flexibilizou um pouquinho mais, garantindo que pelo menos 1 vez por semana as pessoas tenham uma oportunidade de se ver, de conviver, de trocar ideia, de almoçar junto. Mas os outros dias eles acabam ficando mais livres para as pessoas ajustarem as suas demandas. Significa, por exemplo, que é possível que algumas dessas pessoas que têm hoje mais liberdade também tenham que ir para o escritório mais de 1 vez por semana, mas a gente estabeleceu esse como mínimo. E aí vem a minha pergunta. Não é simples necessariamente gerenciar a distância. A gente está num processo de aprendizado. A minha pergunta é essa: como é que a gente acelera esse processo de aprendizado, não só para as pessoas, mas especialmente para a nossa liderança, que precisa estar atenta às demandas das pessoas? Interessante a Aí, pergunta da Renato, é Viviane. a questão da Viviane Mansi. Ela tá, ela tá literalmente na linha de fogo, né? Na boca Sem do dúvida, vulcão, né? sem dúvida. Ela falou algumas coisas interessantes também para nós pensarmos, né? O, Quando ela diz assim, na linha de montagem as pessoas têm que ser, né, têm que ser mantidas presenciais e nas outras atividades mais administrativas elas podem ficar no sistema híbrido, isso já gera um problema dentro das empresas, né, Dirceu? Por quê? Querendo ou não, ainda que tenha uma explicação absolutamente lógica, todos são funcionários da mesma empresa. E aí, Sim. no querendo ou não, as pessoas vão dizer: escuta, por que eu tenho que ficar aqui 5 dias por semana e tem gente que está numa hora dessa, talvez na piscina, talvez sei lá, na padaria ou em algum outro lugar? Né? Isso é uma pergunta que vai surgir, não tem jeito. Né? As pessoas acabam se comparando.
E aí tem uma outra coisa, Dirceu. Em empresas, desde sempre, isso não é agora não, isso desde sempre, em empresas, especialmente empresas industriais ou empresas comerciais, isso já era uma realidade, já era uma verdade. Então, na indústria, o trabalhador da indústria, da linha de montagem, por exemplo, ele sempre se achou preterido em relação às pessoas da administração. Ah, o da administração tem ar-condicionado, tem cadeira confortável, tem tudo de bom, tem cafezinho, tem água gelada, tem um monte de coisa que eu não tenho. No comércio é a mesma coisa. Né? Como eu citei agora há pouco o supermercado, quem está ali no supermercado carregando o carrinho, compra, repondo o estoque na gôndola e tal, esse cara estava sempre pensando a mesma coisa. Ah, tudo que tem evento legal é na administração, tudo que é evento legal está na matriz. Aqui a gente não recebe nada. Ó, os caras tiveram teatro, ó, teve um teatro para o pessoal lá. Aqui a gente não pode. Teve uma festa para filha de funcionário da matriz. Aqui a gente não pode trazer o filho. Então, sempre teve uma disputa. Agora, o híbrido traz uma disputa adicional. Né? Ele vem carregado de uma outra disputa. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que pensar bastante, as empresas têm que pensar bastante. Agora, respondendo à pergunta da Viviane, né, como é que a gente acelera esse processo? Esse é um esforço que as empresas têm que fazer, na minha opinião, começando pela gestão. Ela até citou os gestores, e é verdade, não tem jeito. Por quê? Porque o funcionário, trabalhando à distância ou presencial, a relação mais forte dele com a empresa, com a organização, é com o gestor. Então, o gestor, também trabalhando híbrido, ele não vai poder esquecer de relacionamento com as pessoas todas da equipe dele das mais diversas formas. Por que eu digo isso? Porque, vamos dizer, ele, híbrido, vamos supor, ele vai lá segunda e sexta-feira. Tem funcionários que vão às terças e quintas, tem funcionários segundas e quartas. Então, veja, se ele não tomar um certo cuidado, vai ter gente que não vai ver a cara do gestor ou ter um contato com ele, o que é péssimo. É verdade. Então, é complicado. Né? E veja, aí então, o que o gestor precisa fazer? Ele precisa algumas coisas, na minha opinião. Primeiro, ele tem que ser treinado para agir como um líder, um gestor, mentor. Ele, mais do que ser aquele cara que vai cobrar coisas dos funcionários, ele tem que ser um mentor, ele tem que ser um animador do processo. Então, como é isso? É acompanhar o processo profissional de cada um dos seus funcionários, mais de perto. Veja, uma coisa era o líder saber o processo profissional dos seus comandados presencialmente, que ele atribuía muito essa responsabilidade a recursos humanos. Mas agora não dá para recursos humanos fazer isso, tem que ser o gestor mesmo. Então ele vai ter que acompanhar o que você está precisando, o que eu preciso te dar para você melhorar o teu desempenho, o que você gostaria de fazer, como você gostaria de receber um ensinamento neste processo híbrido, o que faz diferença na tua vida. Então, veja, é mais do que eu simplesmente ligar para recursos humanos e dizer assim, olha, eu preciso de um treinamento para o meu funcionário, descobre qual é o melhor. Não dá mais para fazer isso, né? Mas o gestor precisa ser treinado para isso. Você colocou muito bem, os gestores deverão, aliás, gestores enquanto líderes, eles vão ter que tomar uma outra postura, a liderança, o sentido de liderança, radicalmente para a competência dele de trabalhar com as mãos. Vai ser número 1. Mas vamos lá, vamos ao próximo vídeo. Olá, meu nome é Francisco Ares e eu sou engenheiro eletrônico. Como todo mundo já ouviu muitas vezes falar, a pandemia foi terrível para muita gente perdeu pessoas queridas, muita gente perdeu emprego, muitas pessoas perderam o seu próprio negócio e isso tem o tempo de recuperação que para muitos pode ser uma coisa bem complicada, bem demorada. Mas, por outro lado, nada é 100% negativo.
Então, surgiu uma possibilidade de trabalho remoto. Então, algumas pessoas, especialmente as pessoas que trabalham em áreas técnicas, que não dependem de um equipamento muito grande para poder trabalhar, especialmente, por exemplo, programadores, puderam fazer o seu trabalho a partir de casa. Então, tanto essas pessoas descobriram uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de poder ganhar o seu sustento e se livrar de vários incômodos, como o próprio transporte, né, período de transporte, puderam economizar esse tempo e fazer outras coisas, como também as empresas, percebendo que não é necessário mais tanto espaço físico, começaram a diminuir esse espaço, começaram a, por exemplo, prédios ou salas que eram alugadas foram devolvidas. Tudo tem o seu lado positivo e negativo. E eu queria saber dos convidados o que vocês acham a respeito do estresse. O estresse do trabalho, antes tinha o período do transporte para voltar para casa, para aliviar, para tentar resolver esse estresse. Mas agora não. E agora, muitas vezes, tinha duas pessoas trabalhando em casa e poderia misturar esse estresse durante a relação particular. Então, eu gostaria de saber a respeito da opinião dos participantes a respeito desse estresse compartilhado, o de casa e o do trabalho. Obrigado. Aí já mudou a conotação aí. É bem colocado pelo Francisco Aires, né? Vamos lá, sua Exatamente. opinião. Olha, de fato, não dá para nós negarmos que as pessoas ficaram muito estressadas, muito ansiosas, algumas até deprimidas, e tem a ver com a cultura, né? A nossa cultura é muito de ter contato com as pessoas, É, vibrar com o encontro, né? Compartilhar coisas. Pô, o brasileiro é louco para abraçar as pessoas quando encontra, para é beijar verdade. as pessoas quando encontra, tal. E, pô, a distância isso não deu para fazer. E o Francisco ainda trouxe uma outra questão, né? Quando os dois, vamos dizer, marido e mulher, por exemplo, companheiros, estão trabalhando na mesma casa, na mesma sala, às vezes, porque não tem um ambiente separado ou para um e para outro, quer dizer, isso gera um estresse também. Que horas é a sua reunião? Não posso marcar minha reunião na hora da sua reunião. E a internet, vai dar conta, tal. Quer dizer, então tem muitos fatores. E um outro fator também, que é importante para o estresse, é que no mundo digital, parece que o relógio não faz parte. O relógio também é digital, mas parece que ele não faz parte. Por que eu digo isso? Porque as É pessoas verdade. mandam WhatsApp a qualquer hora. Ela teve uma ideia, ela né, pensou em alguma coisa, ela pega tal e pumba, mandou o WhatsApp. Que horas foi isso? 11 horas da noite, na sexta-feira, para o funcionário. Então, assim, de fato, como o Francisco Aires falou, você reduz muito o tempo de deslocamento, essas coisas todas. Mas a verdade é que, em boa parte das empresas, quem passou a trabalhar em casa ocupou esse tempo trabalhando. Então, se antes trabalhava 8 horas na empresa, passou a trabalhar 9, 10 horas, ou até mais, dependendo de quem é, até mais. Lógico, isso estressa. Isso tem um estresse muito grande. E-mail, WhatsApp, telefonema para funcionário a qualquer hora, porque afinal de contas é tão prático, tão rápido, né? O WhatsApp é muito rápido. E o pior de tudo é que você fica ainda esperando a resposta, mesmo que seja uma sexta-feira, meia-noite, o gestor está lá esperando a resposta. Então, isso terá que ser administrado e bem administrado pelas empresas, né, para você desestressar e cuidar da saúde do funcionário. Porque não importa onde ele está trabalhando, não importa se ele está trabalhando dentro da empresa ou fora dela. Um funcionário doente, né, por questões físicas ou questões emocionais, psicológicas, mentais, é péssimo para a empresa. Este funcionário produzirá menos ou terá que ser afastado mesmo para se tratar. Isso é uma despesa enorme, é um grande problema para as empresas. Então, mas é uma equação que ainda não foi resolvida. As empresas precisam determinar categoricamente horários para os funcionários trabalharem dentro das suas casas.
né? Então, qual é o horário? Não sei. É o mundo híbrido, cabem muitos acertos, muitos acordos entre gestor, organização e funcionários. Mas que é preciso ter isso, não há a menor dúvida. Porque se de um lado, como falou o Francisco, não tem mais aquele desgaste, o estresse no transporte, você tem o estresse de trabalhar demais numa situação que às vezes não é a melhor, quando você disputa espaço junto com outra pessoa trabalhando em casa. E às vezes mais de uma, né? Você disputa espaço com 2 ou 3 pessoas. Isso é complicado. Exatamente isso. Mas essa questão é um tempo, né? Como você falou, é cultura, né? Então, se nós temos uma cultura, essa cultura para ser mudada, não se muda de uma hora para outra. E aí vem um novo estilo do líder, né? Porque não vai ter que ser aquele líder centrado nas ordens, na determinação. É um líder mais democrático, um líder mais aberto ao diálogo, que domina muito bem as relações humanas, que domine-se muito bem também para que não crie mais conflitos, não é isso? Então, nós vamos ver Exatamente. o terceiro vídeo nosso e vamos ver o que pergunta que vem aí pela frente. Olá, meu nome é Lupércio, um prazer contribuir, participar, estar com vocês aqui nessa jornada. Bom, antes de mais nada, né, meu nome é, como eu disse, Lupércio Riso, eu sou coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos e de Processos Gerenciais no Centro Universitário Senac. Eu sou coordenador institucional e cuido de formação de professores e atuo também nos cursos de pedagogia na Universidade de São Caetano do Sul. Durante esse período de transição do presencial para o remoto em função da pandemia, nós tivemos diversas dificuldades e diversas etapas e desafios, por assim dizer. Mas, obviamente, tivemos ganhos e aprendizados significativos. O potencial que a tecnologia tem de conectar, de aproximar, de criar significados, de criar sentidos, de encurtar distâncias e de economizar recursos é fantástico. Por outro lado, também, o fato de que, por vezes, ao trabalharmos ou estudarmos sós ou em algum lugar, enfim, distante do corpo físico, por assim dizer, pode causar uma certa apatia e uma certa anomia, por assim dizer, também. Há de se considerar uma questão fundamental. Quais são as características e as soft skills necessárias para o conhecimento e para a fluidez, tanto no ensino quanto no serviço, no trabalho e no mundo corporativo? Enquanto consultor, tenho visto muito isso, e algo que me intriga e que eu acho que é objeto de estudo é o seguinte: quais são as soft skills necessárias para alguém trabalhar, produzir, mas especialmente viver feliz no mundo híbrido e nesse mundo corporativo remoto? Um prazer contribuir, participar e um grande abraço a todos. O Lupércio trouxe aí um questionamento que nós já estávamos previamente até falando dele, que é quais são as competências, né? Quais são os pré-requisitos para o cara trabalhar no remoto. Sabe, é bem legal isso que o Lupércio trouxe, porque ele reforça o que algumas empresas já estavam descobrindo mesmo antes da pandemia. A principal formação que você deve pensar em dar para os seus colaboradores, ou pensar em encontrar nos seus trabalhadores que você está recrutando, que você está contratando, são soft skills. Ou seja, quando nós falamos em soft skills, por exemplo, tem a questão da inteligência emocional. Né? Como você lida com a questão da mudança do ambiente, porque estamos falando de mudanças. Você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter resiliência, você precisa aperfeiçoar os relacionamentos. É absolutamente fundamental a comunicação assertiva. Para você participar das conferências pela telinha, você precisa de algumas técnicas de apresentação, você precisa de oratória, enfim, tudo isso é soft skills, não tem a ver com aprender a apertar um parafuso, a trabalhar com uma planilha, a operar um sistema comprado pela empresa.
Então, porque isso é importante, quer dizer, a parte do hard skill, o conhecimento de planilhas, vamos dizer, é importante? É lógico que é, mas isso você consegue ensinar. Mesmo que o funcionário não venha um gênio das planilhas, você consegue dar um treinamento para ele e fazer com que ele aprenda e consiga aplicar da melhor forma possível, da forma como a empresa espera, dentro de casa ou no trabalho, né, dando a produtividade que é esperada dele. Mas soft skills você não vai conseguir ensinar a pessoa, né, de bate-pronto, especialmente quando você fala de algumas outras coisas que são mais complexas, que é caráter, personalidade, Sim. ética, tudo isso é extremamente importante para uma empresa que está trabalhando no mercado, construindo uma reputação, uma imagem. Então, é extremamente importante. O que eu quero dizer com essas outras questões que eu trouxe agora? Se você deixa um funcionário trabalhando em casa, né, até onde vai a, a a lealdade dele à sua empresa, até onde vai o caráter dele de trabalhar com as informações que ele tem ali na frente, que são sigilosas será que ele leva realmente a sério isso? Ou ele relaxa nessa questão, porque afinal de contas, sei lá, será que ele não aproveita isso e vai trabalhar no concorrente, levando coisas concretas? Claro que antes ele podia trabalhar no concorrente também, mas agora ele está com o material dele no computador dele dentro de casa. Então, É, por mais que as empresas se esforcem para dar uma segurança para os dados, eles estão viajando, né? Eles estão andando por aí. Nem o WhatsApp consegue dar uma segurança, porque vira e mexe, não, alguém invade o WhatsApp e rouba seus dados, seus amigos e etc. e tal. Então, é realmente preciso ter esse é uma cuidado, situação delicada. É uma sem situação muito dúvida. delicada, e aí a gente fica pensando que realmente tem que vir uma legislação, né? Que agora nós temos que correr atrás disso, né? Porque as coisas, claro, primeiro que um fato social, um fato cultural, é que vai gerar a necessidade de uma lei, e não o contrário. O cara não pode criar uma lei antes de ter o fato Sim, social. E o fato social exatamente. atualmente é esse. A preocupação, inclusive, muda coisa. Eu vou estar lançando um livro meu, chamado Psicologia das Relações Humanas, e que tem a ver com as Legal. competências socioemocionais e sociocognitivas, porque não é socioemocional só, é o Não, sociocognitivo que é onde não. estão as competências, a forma do indivíduo agir. Então, nesse momento, agora nós temos que correr atrás da legislação. Falarmos, colocar a Exatamente. boca no trombone, mandar para um deputado uma coisa, porque eles não pode demorar tanto assim para. Porque já está acontecendo. O sistema híbrido já vem acontecendo há 2 anos. Já está na hora. Exatamente. Agora é que vai começar a gerar os conflitos. Gerar, você falou, por exemplo, como é que eu vou saber eticamente se esse funcionário meu tem esse pré-requisito ético? Qual é o mecanismo, que mecanismo eu vou ter para avaliar isso? É Não é? complexo, isso é bem É complexo. complexo, é E não bastante se complexo. ensina, né? E é isso que eu falei, não se Não, ensina. ética não se ensina, caráter não se Eu, ensina. exatamente. Eu posso ensinar técnicas de apresentação, mas eu não posso ensinar caráter. Isso não tem Posso como, né? mandar ele até Então fazer as terapia. empresas. Ah, bom, isso sim, procurar uma terapia pode ser alguma coisa que realmente ajude. Mas é Exato. verdade, como o próprio Lupercio levantou, as empresas têm que se adaptar a uma produção muito intensa, um foco muito centrado em soft skills, mais até do que os hard skills. Você tem que trabalhar muito Muito isso, mais. Muito muito mais. mais. O hard é a parte dura, é a parte física. Exa O soft é a parte exatamente, mental e emocional muito bem equilibrada, não é isso? Bom, mas vamos ver, exatamente. Renato. Vamos ver o que, que tem o nosso quarto vídeo, você poder dar suas argumentações também. Meu nome é Sérgio de Souza Bosco, sou psicólogo, terapeuta. E esse tema, né, do mundo híbrido é um tema que realmente é um desafio para a humanidade na atualidade. Que apesar desse mundo híbrido, né, já existir há muito tempo, foi a partir de 2020 que houve uma rápida expansão, fazendo parte dele muitas pessoas que não estavam preparadas para lidar com essa realidade, né? Porque até então
nós tínhamos muito bem definidos, por exemplo, o nosso local de trabalho e a nossa residência. Então tínhamos um horário, né, para chegar no trabalho, as regras, né, de convivência daquele espaço de trabalho, assim como também na nossa residência, os horários de casa, né, as regras de convivência de casa. E isso mudou, porque para muitas pessoas o espaço de trabalho começou a ser o espaço de casa. Da mesma maneira para as crianças, né, adolescentes, que tinham bem estruturados o seu espaço de estudo, né, ou seja, a escola, com horário, né, para chegar, horário para sair, toda a organização de um estudo que passou a acontecer em casa. E isso colabora para a nossa desorganização interna. E por quê? Porque por mais que a gente reclame da rotina, a rotina nos ajuda a nos organizarmos internamente. E um outro aspecto também desse mundo híbrido é a relação entre a nossa realidade interna e a realidade externa. Porque a nossa individualidade, ela se constrói a partir dessa relação. E um dos aspectos, né, desse mundo híbrido é justamente o aspecto das redes sociais, né, desse mundo virtual. E eu gostaria de perguntar aqui, será que nós estamos vivendo novamente o mito da caverna do Platão, onde as pessoas, né, tomam por realidade as sombras projetadas na caverna? Aí o Bosco mandou ver a pergunta aí. Mandou ver, o Sérgio mandou ver. E ele tocou em assuntos que certamente você também trata no teu livro. Eu gostei do termo que ele usou, a desorganização interna, né? Porque não é só, não aconteceu de fato, talvez essa seja a menor, né, a questão, a desorganização externa, a desorganização do escritório, a desorganização da casa, tal. Isso talvez esteja entre os menores quando a gente olha para a desorganização interna. O que a Isso. pessoa precisa para sobreviver a toda essa hora e nessa afirmação do Sérgio, é que, por exemplo, as pessoas estão, vamos dizer, caminhando para o mundo híbrido, e este mundo híbrido, ele tende a continuar algumas coisas que nós imaginávamos que só iríamos viver na pandemia. Por exemplo, a questão da divisão do espaço da família, que Isso. antes era só da família, da convivência, só da casa, com o trabalho. Por quê? Porque, vamos dizer, antes, claro, na pandemia está todo mundo dentro de casa. Mas agora, voltando à vida mais ou menos normal, na hora que você estiver trabalhando dentro de casa, seu filho está voltando da escola. Ok, ele já está indo para a escola direto, não está mais só no online, mas ele está voltando, em algum momento ele está voltando, e você vai compartilhar o espaço com seu filho. Qual a idade do seu filho? O que faz seu filho nesse momento? Ele é pequenininho, brinca, grita, né? Se você tem os seus pets dentro de casa, você tem, sei lá, uma cacatua, você tem um cachorro, você tem um gato. Como é que lida com isso? Né? Porque você não vai poder calar a boca de um cachorro que late para o barulho da vizinhança. Então, tudo isso continuará existindo no mundo híbrido. Não acabou com a pandemia, com aquele momento mais recluso da pandemia. Ele vai continuar existindo. Então, de fato, eu entendo que, mais do que nunca, é preciso que as empresas trabalhem muito essa questão cultural e, dentro do que também o Sérgio falou, criar algumas rotinas. Porque a rotina, você sabe melhor do que eu, Dirceu, ela é estruturante. Muita gente só vê a rotina como uma coisa, a rotina é chato, rotina é insuportável, rotina, não quero rotina na minha vida. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é estruturante. Né? Você chegar num horário, sair no horário, almoçar naquele horário e tal, te faz produzir de uma determinada forma. Em casa, se você não tomar cuidado, você acaba não tendo rotinas, e essa rotina tira o quê? A sua competência profissional, competência no sentido de produção. Você vai acabar produzindo muito menos do que poderia, se não tomar cuidado dentro de casa. Você trabalha muito, você está muito envolvido, está muito respondendo WhatsApp, e-mail, tal, não sei o quê, mas pouco produtivo. Aí toca a campainha, é um colega seu que veio passar para te cumprimentar. Você sabe que você está em casa. Ali o cara vai ter que saber usar o sim e o não. E uma coisa que você colocou aí, que o Bosco também falou,
que é o seguinte, os outros também comentaram, que é o seguinte, atualmente, pelo menos no tempo da pandemia, aumentou-se o número de procura por casas maiores, exatamente por essa demanda, porque se o seu filho, o papagaio, o gato e o cachorro está no espaço, não pode estar no mesmo espaço que você. Então, isso também é uma das coisas. Se a pessoa foi alugar uma casa maior, logo deve ter aumentado o custo desse aluguel. E aí, como é que fica para o cara falar assim, olha, eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, tenho um filho, um papagaio e um gato, e a minha esposa, né? Como é que ele faz? vai dar conta, né? E se de repente o cara até é um excelente profissional, é muito ético e tal, a empresa vai até acabar meio que estimulando ele Você não acredita nessa possibilidade? Bom, sem dúvida vai ter que acontecer uma série de mudanças e adaptações ainda. É aquela coisa, o mundo é dinâmico, né? A informática vai trazendo a cada dia uma novidade, e a pandemia, sem dúvida alguma, fez uma mudança assim, muito profunda na sociedade, nos hábitos e tudo mais. Então, assim, as empresas vão ter que fazer adaptações, vão ter que fazer concessões, né? E como você falou, qual é uma dessas concessões? Por exemplo, o espaço de trabalho em casa, né? Ou o funcionário que quer trabalhar na empresa, porque isso é uma coisa que eu tenho visto em algumas empresas também. Exatamente por não encontrarem as condições ideais de trabalho dentro da sua casa, tem funcionário que diz: eu não quero fazer híbrido, eu quero estar na empresa, eu quero sair de casa, eu não quero passar o dia com meu filho. Com a esposa, com o papagaio, com o gato. Com tudo, né? Por várias razões, cada um tem o seu motivo. Então, agora, a empresa fala, mas caramba, mas nosso sistema é híbrido, porque nós não temos os espaços para acolher todo mundo que queira trabalhar presencial, tem que ter revezamento. Então, assim, vai ter que adaptar, não tem jeito. Né? Como é que eu posso obrigar um funcionário a trabalhar também dentro de casa, especialmente um bom funcionário, aquele que me traz muito resultado? Como é que eu vou obrigá-lo a trabalhar dentro de casa se ele diz que não tem condições de trabalhar dentro de casa? É complexo. Eu vou ter que fazer uma Até por adaptação. exemplo, o que Olha, a gente falou, um apartamento de 45 metros quadrados, com um gato, papagaio e um cachorro, a mulher e o filho, aí fica complicado. Ele prefere estar lá. A empresa, obviamente, vai ter. Por isso que eu falei para você, a legislação está atrasada, está muito atrasada nesse aspecto. Já é devia, verdade. eu pelo menos não pesquisei nada, até pretendo uma hora encontrar um advogado que trate desse assunto, até para a gente discutir isso, mostrar para ele, Sim. mostrar para ele qual é a lei que existe. Eu não pesquisei, vou até procurar saber. Você deve ter pesquisado também, não deve ter nenhuma legislação com relação a isso, senão já estaria realmente melhor e já teria tomado um andamento diferente, você não acha? Sem dúvida alguma. Porque, na verdade, também o que tem hoje são decisões, muitas vezes unilaterais, de juízes. E por quê? Baseado no bom senso, baseado na Isso. ocorrência regular de uma determinado tipo de atividade e tal. Porque até que a lei saia, até que um legislador proponha a lei, entre em votação, passe por aqui, passe por ali, comissão de Constituição e Justiça, comissão de ética, comissão tal, isso vai levar muito tempo. E provavelmente, quando a lei for aprovada, já deverá ter algumas modificações, porque ela já está Já, com certeza. defasada, naturalmente defasada. Então, do ponto de vista trabalhista, alguns juízes estão tomando algumas decisões assim, baseada na circunstância. É uma É. crise, é uma pandemia, nunca teve, então nós vamos ter que agir de uma forma diferente aqui. Vamos Mas levar, agora ter um já bom mais ou menos se senso. estabilizou, né? Já se estabilizou, já dá para começar a Sim, pensar. Porque sim, senão vai ficar uma coisa assim: a internet, a tecnologia viaja à velocidade da luz e a legislação à velocidade do som. Vai ficar sempre uma exatamente. defasagem. E essa defasagem vai dar muita questão de questões trabalhistas, inclusive com relação à questão do assédio moral dentro das organizações. Porque agora aquele chefe que era assediador, se ele for fazer isso com um funcionário que trabalha no sistema híbrido, é só o cara apertar o botãozinho e gravar tudo que ele está fazendo.
já Exatamente. mudou o contexto, sabe? Então, A realmente, nós estamos. prova é muito mais fácil de ser feita. Eu acho por isso que o tema que você escolheu realmente é cultural. É um aspecto de cultura, vai demandar um tempo. Mas não é porque vai demandar um tempo que a gente vai ficar parado sem falar sobre esse assunto, né? Não dá para ficar parado, porque a sociedade anda, a vida anda, a economia anda, as empresas têm que andar, então você tem que ficar correndo o tempo todo. Não tem Pois como. é, como nós estamos aí aproximando do final do nosso programa, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, tudo que você não falou, que você gostaria de falar, aí você tem o teu espaço, 2 minutos, tranquilo para você falar tudo que você não falou. Tá ótimo. Ô, Dirceu, só, na verdade, acrescentar uma coisa que diz respeito também à minha atividade profissional, uma das minhas atividades, que é como coordenador do Master em Comunicação Empresarial Transmídia, que é um curso de pós-graduação da ESPM. Bom, se ele é uma comunicação empresarial, lá dentro eu tenho profissionais das mais diversas empresas que estão trabalhando com o processo de comunicação. E isso é uma coisa que eu insisto muito, que as empresas precisarão cada vez mais investir, cada vez mais apoiar um sistema de comunicação. Porque uma coisa é a comunicação burocrática, administrativa, que ela vai acontecer, já acontece naturalmente. Ela acontece pelo WhatsApp, pelo aplicativo, por um e-mail e coisas dessa natureza, ou até pelo próprio telefonema. Mas o que acontece é que no mundo híbrido, as pessoas não estão todo dia dentro da empresa. Então você precisa criar formas da empresa, da organização como um todo, se comunicar constantemente com o funcionário, para ele não se sentir isolado, para ele não sentir que ele está largado, abandonado, que ele não faz parte da realidade daquela organização. E aí a comunicação empresarial é muito importante, realmente é muito importante. As empresas terão que dar um valor maior, atribuir um valor maior a ela, para evitar outros tipos de problemas que nós até já conversamos hoje aqui. Questões de estresse, questões de saúde. Né? Por quê? Porque se eu me sinto abandonado, largado, estou totalmente solto, isso não é liberdade, isso é abandono. Liberdade é uma coisa, abandono é outra. E o abandono dá estresse. Abandono traz problemas Nossa. de saúde. Realmente você tem razão. Isso é um outro levantamento de um tema para um outro programa, que é que você tem total razão. O funcionário se sentindo literalmente lá abandonado, sem contato, vai ter que criar uma forma de se comunicar, porque serão muitas pessoas no sistema híbrido. E na pior da situação, revezando. E aquele que escolheu estar presente, ele sabe que ele não vai ter nenhuma cobertura a mais porque ele está presente. Eu estou te dando essa opção e essa. Não, mas o combustível. Não, você optou por vir para a empresa. Então vai chegar uma hora que ele mesmo vai se sentir incomodado. E não é porque o cara vai estar lá presente que ele é mais importante do que o outro que não está. E aí entra aquilo que você falou, muito importante o papel do gestor. O gestor agora vai ter que se virar bonito, vai ter que mostrar que realmente ele não é simplesmente um gestor. Ele é bom, gestor no sentido de gestar. Como gestar a maiêutica socrática, ele vai ter que dar à luz aquele funcionário que está fora, estimular aquele funcionário, não só o que vai estar presente. Porque ele também não vai ter que estar o tempo todo presente, porque senão aí realmente a coisa fica estranha. Bom, tudo isso são conjecturas que ele está levantando aqui, né? Tem mais coisas para serem discutidas a respeito desse assunto. Dá realmente para fazer vários outros programas sobre isso. Dá. Não, de comunicação que você levantou é importante. E quem sabe a gente convida a Viviane também, né? Viviane será uma ótima pessoa. A área dela é de comunicação, né? A área de comunicação, exatamente. Comunicação. Nossa, muito seria legal. Importante. E aí convidar os outros dois para fazer parte do programa, dá para fazer com 3. A gente convidaria mais você, ela e uma outra pessoa, e depois os outros por vídeo dariam as participações, que eu até achei muito legal essa questão do vídeo, a pessoa colocar e terminar fazendo uma pergunta.
Eu acho que ficou bom É. esse modelo. Muito legal, Né? muito legal. Tá? Muito Então, bom. meu amigo, muito obrigado pela sua participação no Missão Educar e até Eu que breve, se agradeço. Deus quiser. Um abraço para ti. Até mais, senhor. Até mais. Tchau.